Vitória dos Dragões em basquetebol sobre o Benfica, num dia em que se assinala mais um aniversário dos campeões europeus de 87 em Viena, que hoje se juntaram em Nogueira da Regedora para um jantar de convívio e de recordação dessa mesma data. Jorge Nuno Pinto da Costa já fala no Centro Luso-Venezuelano. Silvio Alvarinho, que com uma dedicação extrema com uma paixão sem limites, com uma amizade sincera, nos proporcionou a todos mobilização, sobretudo. Senhor Presidente da Câmara, já estou habituado a, quando me desloco a esta sua região, ter a honra da sua presença, da sua simpatia, do seu apoio. É verdade que foi aqui que em 1981, 82 no seu início, um grupo de deportistas arrancou com uma campanha para uma nova direção do Futebol Clube do Porto. Não era para ser eu o presidente. No meu pensamento nunca isso esteve, mas era um filho desta terra, era o Sr. Manuel Francisco do Couto, conhecido por todos como o Neca Couto. E só porque ele entendeu que não devia ser, e o apoio que nesta e noutras terras recebemos não nos permitiu recuar e obrigou-nos com toda a alma a seguirmos em frente e a enfrentar as dificuldades. É com esse espírito que nós estamos hoje aqui para recomeçar um novo ciclo no Futebol Clube do Porto. E nada melhor do que a presença destes campeões, destes primeiros campeões europeus do Futebol Clube do Porto, nada melhor para nos fazer acreditar que é possível no Futebol Clube do Porto alcançar aquilo que todos pretendam. E quando se iniciou essa época de 86-87, contra um Rabá de Malta, o Madjer está no nosso pensamento, contra o Rabá Ajax de Malta, que por acaso foi em Vila do Conde, porque o nosso estádio estava em obras, ninguém acreditava, senão nós. E quando digo nós, éramos todos os que convivíamos no dia a dia, que algo de grandioso havia de ser alcançado. E quem viveu esses momentos, seja fora do estádio, seja dentro do estádio, seja no relvado, nunca mais esquecerá esses momentos. E se não vivemos apenas do passado, se temos que enfrentar o presente e se temos que acreditar no futuro, é importante recordar esses momentos de euforia que foram o concretizar de um sonho, porque todos juntos tínhamos sonhado com ele. E quem vence e quem passa por esses dias, por esses momentos inesquecíveis, está sempre disponível, como estes campeões o fizeram hoje, para estar a recordar essa noite memorável que ficou como sendo a página mais fulgurante da história do Futebol Clube do Porto em termos desportivos. E quem vence pelo Futebol Clube do Porto pode depois
ter muitos caminhos de glória, pode ter muitas vitórias, pode alcançar muitos feitos, mas nunca esquecerá aquilo que venceu no Futebol Clube do Porto. Ontem, feriado, eram entre as 8 e as 9 da manhã, recebi uma mensagem que fiquei admirado pela hora, dado que era feriado. E a mensagem dizia apenas isto: 26 de maio de 2004. Grande abraço, Presidente. Assinava José Mourinho. Isto sensibilizou-me imenso, porque num dia em que ele estava a discutir contratos de milhões, em que ele estava a sair de um Jaguar para entrar num Chevrolet, num momento em que estava com grandes decisões a ter que tomar, o seu primeiro pensamento nesse dia foi para Gelsenkirchen, para a vitória do Futebol Clube do Porto, onde ele foi parte importante. Nós, desde jovens, que fomos habituados a ouvir que o Futebol Clube do Porto, para vencer, tinha que ser 10 vezes melhor que os outros. Nós temos que estar atentos ao fenómeno e ao incómodo que as vitórias do Futebol Clube do Porto causam num país centralista, onde os jornais nos ignoram e nos hostilizam. No dia em que disputamos a última Taça de Portugal, um jornal desportivo, na primeira página, ignorava-o, trazendo uma grande fotografia do Jesus, do Jorge Jesus. Não era um jornal religioso. Mas no dia seguinte, porque o Futebol Clube do Porto perdeu, a taça já encheu toda a primeira página e era uma coisa fantástica. É por isso que, repito, nós temos que estar atentos. Ontem telefonaram-me logo de manhã também e disseram-me: Presidente, já leu o que escreveu na bola o Vara? E eu: Vara? Mas as varas escrevem? E pensei, mas vara, quando eu era pequeno, ensinaram-me que vara era um conjunto de porcos. Então eu disse, eu que nem hoje comi carne de porco, comi o peixe, ia ontem gramar um conjunto de porcos. Não, disse que não. E depois, porque me contaram resumidamente o que escreviam, o Futebol Clube do Porto fez um comunicado, porque não correspondia à verdade aquilo que escreviam. Escreveram eles o comunicado? Não. E não porquê? Porque os porcos não escrevem. E como tal, nada saiu e ficou aquilo que eles quiseram que ficasse. Mas para que vocês compreendam bem, porque é que esses jornais nos atacam, nos ignoram, eu vou-vos contar um pequeno episódio verdadeiro que tem muito pouco mais do que um mês. Uma figura prestigiada deste país visitou o Estádio do Dragão para, com a direção do Futebol Clube do Porto, mais propriamente com a administração da SAD, ter uma reunião.
E então contou-nos um episódio interessante que naturalmente nos ajudará a todos a saber porque é que é assim. Então contava esse, repito, conceituado cavalheiro, é de que se trata, é de um cavalheiro, subia num elevador, numa digressão, no mesmo elevador, com o senhor diretor da bola, VS, Vítor Serpa, não é veneno de serpente, é Vítor Serpa, subia no elevador e ouviu em conversa sobre as coisas mais íntimas do Benfica. E quando desligou o telefone, esse senhor, repito, ponho nomes, não ponho o nome, mas digo a conversa porque ela foi tida à frente de muita gente, e esse senhor virou-se para o diretor do Jornal da Bola e perguntou: era o Vieira? E ele disse: não, era o delegado, mas é a mesma coisa. Quer dizer, o diretor da Bola tem a noção de que falar com o presidente do Benfica sobre o Benfica é o mesmo que falar com o seu diretor adjunto. Não tem uma ponta de vergonha para, diante de pessoas que nada têm a ver com o jornal, nem com esse clube, terem o desplante de ter estas atitudes. E se o refiro, é para lembrar, para meditarmos, para compreendermos porque é que depois se passa tudo aquilo que tem acontecido. Quais foram as duas últimas grandes primeiras páginas desse jornal com o Futebol Clube do Porto? Foi o meu retrato com Jorge Jesus, com um pretenso convite que ele, com toda a hombridade, negou e afirmou que ninguém o tinha contactado, mas porque estávamos em vésperas de final de Taça de Portugal, essa foi a grande primeira página do em que o Futebol Clube do Porto apareceu nesse papel. E depois foi ontem, por imaginação da tal vara, que o Futebol Clube do Porto apareceu através de um dirigente e de um familiar de um filho meu que nada tem a ver com o Futebol Clube do Porto, a não ser os seus 49 anos de associado, que são os que têm de idade. Isto não é dito ao acaso, isto é para pensarmos, isto é para estarmos atentos, isto é para pensarmos que se nos atacam desta maneira é porque de facto não nos consideram mortos. Querem nos matar, mas não vão conseguir. Eu quero vos dizer que em muitos momentos de euforia não encontrei tanto entusiasmo, tanta sinceridade nos abraços, tão significativas palavras de apoio para mim, para os que me acompanham e para os nossos atletas aqui representados pelos campeões de 87, como encontrei hoje aqui. Eu fico-vos imensamente grato, mas queria avisar, temos que estar muito atentos. Eu vou aqui ler uma carta que recebi um dia de um dos mais ilustres portugueses, sobretudo depois do 25 de Abril, o tal que foi feito para que o país fosse regionalizado. Mas como ainda vai haver mais 25 de Abril, vamos continuar a esperar. Eu recebi uma carta que para mim
tem grande significado. Foi-me dirigida por António de Almeida Santos. Não é preciso dizer quem foi este grande homem, este ilustre português. E então diz assim, em 13 de dezembro de 2004, a altura em que tinham posto como grande problema nacional um apito dourado que enferrujou e tem guardado. Diz o Dr. Almeida Santos: caro Presidente e amigo, só obrigado pelas grandes alegrias do Futebol Clube do Porto. Isso só continua a ser possível pela magnífica presidência do meu amigo. Tenho acompanhado a dimensão do preço que o meu amigo tem pago e continua a pagar pelas invejas que sem querer provoca. Não se pode ser grande sem provocar a ira dos liliputianos de alma pequena. Faça-me o favor de considerar-me com um grande abraço e com a amizade do seu António de Almeida Santos. Guardei isto, veio-me às mãos um dia destes e parece-me que, de facto, devemos ter sempre isto na cabeça. Temos que pagar o preço do nosso sucesso. Mas eu quero vos dizer aqui que, com o vosso apoio, com o amor que todos dedicais ao Futebol Clube do Porto, com o apoio que em todos os momentos transmitis em qualquer situação, e eu não vou ter medo dos tais liliputianos. E eu vou estar sempre a defender o Futebol Clube do Porto. Inventem, caluniem, difamem, usem o Correio da Manhã, usem a Bola, usem quem quiserem, mas nós todos unidos havemos de fazer um Futebol Clube do Porto como todos queremos, como todos merecem. Um grande abraço, e no abraço que vou dar ao Silvio Alvarinho, no abraço que vou dar ao Fernando Gomes e ao João Pinto, sintam-se todos abraçados, com a mesma vontade, com o mesmo entusiasmo, com a mesma determinação que em 1982 assumi a presidência do Futebol Clube do Porto. Viva o Futebol Clube do Porto! O presidente do Futebol Clube do Porto, muito aclamado pelos presentes aqui em Nogueira da Regedora Espinho, numa altura em também que Fernando Gomes e João Pinto se preparam também para subir ao palco. Vão agora ser cantados os parabéns à equipa que em 27 de maio de 1987 conquistou a Taça dos Campeões Europeus sobre o Bayern de Munique, uma vitória por 2-1. Sobem neste momento os atletas aqui presentes desse plantel ao palco. Faltou então o abraço entre capitão e presidente João Pinto e Jorge Nuno Pinto da Costa. Agora também a saudar o presidente da Casa do Futebol do Porto, Caracas, o responsável pela organização deste jantar. Também um abraço a Fernando Gomes, agora a António André. Também Frasco a abraçar o presidente do Futebol do Porto, Kim, Eduardo Luís. Vários integrantes do plantel do Futebol do Porto de 87. Agora Bandeirinha a abraçar o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Também Semedo e finalmente Lima Pereira. São estes atletas aqui presentes para comemorar este 29º aniversário da vitória do Futebol do Porto sobre o Bayern de Munique. Sr. Presidente, peço que venha aqui ao centro, o Gomes, capitão, o João Pinto, todos os companheiros. Cuidado que o João Pinto não vai largar mais o bolo. Peço ao Alvarinho também, a grande alma, aos outros dirigentes de casa de Futebol do Porto que sejam,
Agora, momento para a fotografia, para se cortar um bolo alusivo a essa conquista da final da taça. Recorde-se que foi a comemoração do 29º aniversário da conquista da final da Taça dos Campeões Europeus em Viena, a 27 de maio de 1987. Parabéns a você. 29 anos depois.